Olá, abençoados, como sempre, melhor noite, abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem recebidos, se sinta acolhido com essa live, se sinta bem, porque o nosso trabalho aqui é falar a respeito da palavra do nosso Pai, é falar a respeito daquele que nos salvou desde antes da fundação do mundo e nesses últimos dias tem manifestado aqui na nossa mente o Evangelho que ele revelou ao apóstolo Paulo, e esse conhecimento tem nos salvado dia a dia na mente, no conhecimento, e tem nos colocado para nos comportarmos de uma maneira bem mais excelente, bem mais tranquila nesse reino aqui. Porque o Evangelho, na verdade, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que já é salvo desde antes da fundação do mundo. Aquele que já tem o Espírito de Deus aqui na mente. O Evangelho diz que nós que recebemos o Espírito de Deus, clamamos, Abba, Pai. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria aqui de saudar a todos que estão aí nos ouvindo, ao vivo talvez, ou depois da nossa gravação, pelo YouTube, pelo Facebook, ou por outra maneira aí que você está nos assistindo. Eu gostaria de dizer que tudo está bem na sua vida. Eu declaro, eu confesso aqui o que diz o Evangelho, que as nossas vidas, ela está debaixo do controle do nosso Pai. E não tem como sair. O Evangelho diz lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 29, que todas as coisas, todas, veja bem que são todas as coisas, contribuem para o nosso bem. E ele continua falando que aqueles a quem ele conheceu, a este ele predestinou. E saiba que você é um desses que ele conheceu, que ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Eu sei que mesmo estando escrito essas coisas maravilhosas a nosso respeito aqui no Evangelho, muitas das vezes nós passamos aí por situações, veja bem, passamos por situações que nos fazem até sentir coisas diferentes do que o Evangelho diz. Mas o Evangelho também diz que existe uma guerra entre o que você vê, entre o que você sente, com aquilo que você crê. E a nossa posição está aonde nós cremos. Não é no que nós sentimos, não é naquilo que nós vemos. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de passar o dia dentro de um hospital, não é isso? Um parente meu, um irmão meu, para ser mais exato, está ali internado. Eu tive que passar ali o dia juntamente com ele e vi coisas, não é isso? Coisas tremendas, abençoadas, coisas que os nossos olhos não se agradam, até a nossa carne chega a tremer. Mas por pior que seja aquilo que você vê, por pior que seja aquilo que você sinta, entenda, o Evangelho diz que nós somos abençoados juntamente com Cristo. E a nossa posição é essa, de filhos, que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Todas as coisas, não somente aquelas coisas que nos fazem bem. Porque tem coisas, não é isso? Tem coisas que nós passamos, que nós ficamos assim bem felizes. Mas o Evangelho diz que são todas, até aquelas que eu vejo, como eu vi hoje, né? Muitas coisas que eu vi hoje não me fizeram assim ficar bem, ficar feliz. Mas o Evangelho diz que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Gostaria aqui de mandar uma saudação também para os abençoados que estão agora se achegando aqui nessa live. Eu gostaria de dizer que você é um abençoado, você é um escolhido, você é um predestinado, e gostaria de incentivar você a compartilhar essa mensagem. Gostaria aqui de incentivar você também a se inscrever no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Nós temos falado aqui, sempre falamos aqui sempre, que o nosso trabalho aqui não é fim financeiro, porque se o problema fosse finança, nós temos o nosso trabalho, temos outros afazeres, que graças a Deus, Deus nos deu assim algumas habilidades que nos leva
a ganhar dinheiro para sobrevivermos. E o Evangelho da Graça, abençoados, nós aqui estamos para falar, para tirar, libertar os nossos irmãos que estão lá na religião, que estão lá sofrendo. Assim como um dia alguém falou, eu ouvi, Deus mesmo me fez entender e me libertou da religião. O nosso trabalho aqui, o meu, o seu, não somente meu, mas seu também, é falar para que Deus alcance outros e outros também sejam libertos, assim como eu fui, assim como você foi. Então eu te convido aí, eu te incentivo a participar, compartilhando a mensagem e se inscrevendo também na nossa página lá do YouTube. Então vamos aqui começar aqui a nossa meditação, algumas coisas que nós temos aqui a falar. E nós essa semana, esses dias, não anunciamos a nossa mensagem por uma falha minha, né? Gostaria aqui de me desculpar aqui com os santos, mas Deus, aprove a Deus que nós estivéssemos aqui e vamos aqui tratar desse assunto bem importante, um assunto simples, talvez até bem conhecido dos irmãos, mas o apóstolo Paulo diz que não existe assunto simples, não existe assunto fácil, não é isso? Porque quando eu ouvi pela primeira vez que eu era o abençoado, para mim foi um espetáculo, foi uma coisa assim que transformou assim a minha mente assim. E o Evangelho diz que essa palavra é viva. Não é porque você ouviu hoje, amanhã já não vai mais fazer efeito em você. Ô abençoado, essa palavra, por mais simples que seja, ela vai te dar vida, ela vai fazer bem a você todas as vezes que você ouvir, seja o que for, porque é a palavra do nosso Pai. É a palavra do nosso Pai. Então vamos aqui tratar aqui do assunto que Deus mesmo colocou na nossa mente para que nós tratássemos nessa noite, que se chama a imperfeição da lei. E veja, abençoados, quando nós falamos aqui imperfeição da lei, é a lei de Moisés. Porque nós que somos brasileiros aqui, nós estamos aqui no Brasil, falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, nós estamos aqui submetidos a uma lei, que é a lei do nosso querido presidente Bolsonaro, a lei da República. E essa lei nós estamos submetidos e essa lei nós respeitamos porque essa lei é perfeita. É ela que rege aqui o nosso dia a dia, a nossa cidadania brasileira, ela que toma conta de todas as coisas. Nós andamos segundo essa lei. Mas, no que se diz respeito ao Evangelho, à Bíblia, a lei de Moisés é essa que nós vamos falar. A imperfeição da lei de Moisés. Então vamos ler aqui um versículo aqui. Vamos começar aqui em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11, que diz assim, 9 e 11. Mas vindo, veja bem, mas vindo Cristo, falando ali na cruz, do sacrifício de Cristo ali na cruz, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, não é isso? Dos bens futuros, da graça de Deus, os bens futuros, seria a manifestação da graça de Deus, por um maior e mais perfeito tabernáculo, falando da morte de Cristo ali na cruz, falando do sacrifício ali na cruz, não feito por mãos. Então você veja que não houve participação de homem. O sacrifício da cruz não teve participação de homem. Tudo o que aconteceu ali foi tudo determinado, tudo executado pelo próprio Deus. Ele diz, o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, que ninguém tirou a vida de Cristo. Ele, Deus mesmo, Jesus, se entregou a si mesmo. Veja que não tem participação humana naquele sacrifício. Por isso que diz que não foi feita por mãos. Por isso que foi um tabernáculo perfeito. Foi um sacrifício perfeito. Não teve participação humana. Isto é, não desta criação. Falando aqui a respeito do sacrifício de Cristo ali na cruz. Mas se você for ler, veja bem, se você ler esse capítulo, começando aqui do versículo 1 e ler até o versículo 10, você que fala sobre a imperfeição do primeiro pacto. Você vai ler a respeito da imperfeição da lei de Moisés. E mais exatamente no versículo 9, eu gostaria aqui de ler com você, que diz assim, 9:9, Hebreus 9:9, que é uma alegoria falando a respeito da lei de Moisés e sua imperfeição, para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à constância
não podem, veja bem como que termina aqui o finalzinho do verso, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então ele está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando a respeito da lei de Moisés, falando que os sacrifícios que eram oferecidos por aqueles participantes não podiam aperfeiçoar aqueles que chegavam ao serviço. Isso nos faz entender que a lei de Moisés era um pacto de imperfeição, porque o abençoado oferecia o sacrifício e não chegava à perfeição. Então não era um pacto perfeito, era um pacto imperfeito, a imperfeição da lei. Então, já que nós entendemos que a lei é um pacto imperfeito, fica uma pergunta que, quando a graça de Deus ela foi revelada na minha mente, eu mesmo fiz essa pergunta, né, para mim mesmo, porque, como eu tenho dito aqui, eu tive a oportunidade de passar alguns anos lá na religião, no sistema religioso, mais ou menos entre 30 e 35 anos no sistema religioso. Então eu me fazia essa pergunta: se eu já entendi, se está escrito na Bíblia, se está escrito no Evangelho, que a lei é um pacto imperfeito e não conseguiu salvar ninguém, não conseguiu aperfeiçoar ninguém, por que hoje, no século que nós estamos, no ano de 2021, por que continuar nas práticas das obras da lei? Se nós já vimos aqui, se está escrito que a lei não aperfeiçoa ninguém, por que continuar nas práticas das obras da lei, que o Evangelho chama de imperfeito? Nós lemos aqui no versículo 9 que não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. É um sacrifício, são obras que eram feitas, mas que não podiam aperfeiçoar ninguém, dando a entender que era um pacto imperfeito. E veja bem, Hebreus capítulo 6, olha só o que diz aqui, Hebreus capítulo 6, para esses abençoados que insistem em praticar um pacto imperfeito. 6, versículo 1, pelo que, deixando, olha só, para deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E diz, abençoados, que é para deixar para seguir a perfeição, as doutrinas da perfeição. Se você quiser chegar a uma doutrina perfeita, se você quer chegar até a perfeição, Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz que você tem que deixar os rudimentos, os rudimentos da doutrina de Cristo para prosseguir até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E diz mais no versículo 2, da doutrina do batismo, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então diz que para alguém chegar até a perfeição, tem que deixar. E a religião, ela continua nas práticas da lei de Moisés, que é um pacto imperfeito. Nós lemos aqui no capítulo 9, que diz que a lei de Moisés foi um pacto, quando ainda estava valendo, era um pacto imperfeito, que tem que se deixar. E diz mais, diz que as obras da lei são chamadas de obras mortas. Nós lemos aqui no versículo 1 mesmo, diz que o fundamento do arrependimento de obras mortas. Olha, que coisa tremenda, não é isso? A lei de Moisés eram 613 mandamentos de obras mortas. Aqui o apóstolo Paulo só colocou aqui algumas por uma questão de espaço. E sabe o que é obras mortas? Por que o apóstolo Paulo chama essas obras aqui, a doutrina de batismo, a fé em Deus, arrependimento de obras mortas? Porque foram consumadas, veja bem, essas obras foram consumadas, foram encerradas por Cristo ali na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele consumou. Você lembra quando ele disse, está consumado? Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele diz que o fim da lei, veja bem, o fim da lei é Cristo. E o que é que vem depois do fim? Eu penso que não vem mais nada. A religião, aí alguns teólogos muito estudados, muito importantes, eles dividiram, eles fatiaram a lei de Moisés em 2 ou 3 partes, né? A lei cerimonial, a lei não sei de quê, e mais outras leis lá, e diz que uma parte acabou, a outra não. Mas o Evangelho é bem claro, diz que o fim
artigo definido, ou acabou o fim da lei, não é que vai ser, é Cristo ali na cruz. E tem um detalhe, abençoado, é muito importante, que eu só vim aprender quando eu conheci a graça de Deus. Olha, 30 anos na religião e eu não sabia disso que eu vou te falar agora. Se você já sabe, eu creio que você já sabe, mas se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Romanos capítulo 2, versículo 14. Então vamos aqui abrir aqui a Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Procure aí, nos acompanhe para que você possa ver aí de perto. Romanos 2,14 diz assim, ó. Porque quando os gentios, gentio é todo aquele povo diferente do judeu, ou é judeu ou é gentio. Ele está falando aqui, ó, porquanto os gentios que não têm lei, olha só que coisa tremenda aqui, gentio nunca teve lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Dois motivos abençoados para que nós que somos gentios, nós que nascemos depois da cruz, dois motivos para não praticarmos essas coisas aqui que o Evangelho chama de obras imperfeitas. O primeiro, se fosse para nós, Cristo já deu fim ali na cruz. E mais, mesmo que Cristo não tivesse dado fim na lei, a lei não é para os gentios, nunca foi para os gentios. Dois motivos, duas razões para você se afastar da lei de Moisés, para você não se meter com a lei de Moisés. Porque já teve fim, para os judeus teve fim, e para nós que somos gentios, nunca houve a lei de Moisés. E veja bem uma coisa bem interessante, você que participou aí da religião da mesma maneira que eu participei, nos cultos aí chamados evangélicos, nas missas, você que participou da Igreja Católica, dos nossos irmãos católicos, e de um modo geral, em todas as manifestações chamadas religiosas, se for uma manifestação que envolva qualquer tipo de religião, não importa qual seja, se envolver qualquer tipo de religião, ali vai acontecer uma manifestação de uma obra morta. Com certeza, porque todas elas, todas sem exceção, todas elas vieram e copiaram Moisés, a lei de Moisés, todas elas. E no versículo 2, como nós lemos aqui, ó, veja bem, e a doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Todas elas, todos os lugares chamados igrejas evangélicas, todas elas praticam essas obras. E mais, e tem mais, hein? Porque, veja bem, o apóstolo Paulo não colocou aqui nessa relação, mas nós podemos aqui acrescentar sem nenhum problema, porque faz parte também dos 613 mandamentos da lei. Por que Santa Ceia, a chamada Santa Ceia, é uma obra morta? Olha, veja o que nós estamos falando aqui. A Santa Ceia, chamada Santa Ceia, porque na verdade não é Santa Ceia, é Páscoa lá dos judeus, que os judeus fizeram lá quando deixaram lá o Egito. Por que para nós hoje é chamada de obra morta? 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, eu gostaria aqui de ler, 5, 7, diz assim, ó, alimpai-vos, pois, do fermento velho, e diz mais, para que sejamos uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, veja bem aqui o finalzinho do verso, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi, não é que vai ainda, ele já foi sacrificado por nós, já foi sacrificado e já ressuscitou, foi consumado ali na cruz, por isso que virou uma obra morta. E diz mais, a ordem diz que foi fazer isto, a Santa Ceia, não é isso? Que foi Jesus de Nazaré, falou lá para os discípulos, fazer isso em memória de mim. Olha que ordem que disse Jesus de Nazaré, fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Só que essa ordem, abençoada, era só para 3 dias, porque ele já morreu, já ressuscitou. Como é que você vai fazer alguma coisa em memória de quem está vivo? E não somente está vivo, ele habita dentro de você. Deus já voltou, já ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Somos um só espírito com ele. Não posso fazer nenhuma cerimônia que lembre a morte dele. Isso é uma obra morta.
já foi consumada ali na cruz. E diz mais, hein? Um texto bem usado aqui, lá pelos nossos irmãos, e eu também confesso aos santos, antes de chegar ao conhecimento, antes de chegar ao entendimento, eu também usava muito, é que diz assim, ó, examinai-vos, pois, o homem a si mesmo, para depois, então, participar da chamada Santa Ceia. Mas examinar o quê? O que estava sendo ali chamado a examinar, porque está escrito, nós vamos ler aqui um pouquinho mais na frente, examinar para ver se o participante estava em pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que com uma só oferta, um só sacrifício, ali na cruz, Cristo aniquilou o pecado. Mais uma razão para você não participar de Santa Ceia, porque você não tem pecado. Cristo aniquilou ali o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Deus mesmo, Deus, o próprio Deus, estava em Cristo ali na cruz, não levando em conta os nossos pecados. Então, como é que você vai examinar alguma coisa? Não tem, pessoal, você não tem que se examinar nada, você não vai encontrar nada, você está limpo, puro e santificado. E veja bem, uma coisa muito interessante que é importante que você entenda, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, abra sua Bíblia, por favor, porque esse era o texto, 1 Coríntios 11, 23, porque esse era um texto que eu, quando participava lá da religião, é isso, nós gostamos de falar de nós mesmos, né? Não citamos assim exemplo de outras pessoas, mas a religião toda, ela usa esse texto aqui, ó, 1 Coríntios 11, 23, para justificar a Santa Ceia. Justifica, ainda dizem mais, ó, foi Paulo quem mandou, foi Paulo quem escreveu, é abençoado. Realmente, a carta aos Coríntios, a primeira carta e a segunda, foi escrita, as duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então vamos ler aqui o que foi que ele escreveu aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Agora aqui fica aqui uma pergunta. Por que eu recebi do Senhor? Qual Senhor? Qual o Senhor que ensinou o apóstolo Paulo? Romanos capítulo 7, versículo 4, ele diz que nós pertencemos ao Cristo que ressuscitou. Nós não somos os de Nazaré. Nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Jesus de Nazaré, para pertencermos ao ressuscitado. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz que ele foi ao paraíso, Paulo, e lá recebeu do ressuscitado toda instrução. Paulo aqui recebeu do ressuscitado a história de Jesus de Nazaré antes da cruz. Quando ele fala assim, ó, porque eu recebi do Senhor, ele está falando que recebeu do Cristo ressuscitado. E quando ele fala, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, ele está contando a história de Jesus de Nazaré, que ele ouviu do próprio Cristo ressuscitado lá no paraíso. Mas ele, Paulo, não mandou a igreja praticar a Santa Ceia. Não existe aqui nas cartas de Paulo nenhum relato, nenhum registro que o apóstolo Paulo tenha mandado a igreja de Cristo praticar a chamada Santa Ceia. E mais do que isso, no capítulo 11 mesmo, no versículo 17, olha só o que ele diz, antes dele falar que recebeu do Senhor, olha só no versículo 17. Nisto, falando a respeito desse assunto aqui, da chamada Santa Ceia, ele diz, nisto, porém, que vou dizer-vos, nisso que vou falar para vocês, não vos louvo, não tem nenhum louvor nessas coisas de fazer Santa Ceia, não existe louvor nisso, porque quando vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Sabe aquelas vezes que você se ajuntava lá na religião para comer um pedacinho de pão e tomar um cálice de vinho? Todas aquelas vezes que eu servia o pão, eu servia lá o vinho, não era para melhor, diz aqui o apóstolo Paulo, senão para pior, porque nós estamos praticando uma obra morta, diz o apóstolo Paulo. Não há louvor nisso, por isso que é uma obra morta. Agora, veja bem, se você pensa, porque eu já ouvi algumas pregações a esse respeito, se você pensa que batismo nas águas, se você pensa que Santa Ceia
dízimo e outras coisas é uma ordenança de Deus, porque a religião diz assim, olha, nós fazemos a Santa Ceia porque a Santa Ceia é uma ordenança de Deus, foi o próprio Deus que está na Bíblia. Esse que é o problema, abençoado. Esse que é o perigo da religião, está na Bíblia. Porque a Bíblia não é a nossa doutrina. A nossa doutrina é o Evangelho da Graça, que está de Romanos até Hebreus. Não é a Bíblia toda, porque se for a Bíblia toda, você teria que se circuncidar. Sabe, a sua esposa, quando está naqueles dias, ela teria que ser afastada da sua casa, porque a Bíblia diz que é para fazer assim. Mas essa não é a nossa doutrina. A nossa doutrina é o Evangelho da Graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. E batismo, Santa Ceia, foi uma ordenança. E como ordenança, veja o que diz em Colossenses capítulo 2, no versículo 14. Diz assim, ó, versículo 14. Havendo, olha, falando a respeito das ordenanças, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Quais são as ordenanças? Santa Ceia, batismo, dízimo, circuncisão, lavar os pés, apresentar criança. Diz mais, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. E a tirou do meio de nós, e cravou-a na cruz. E o versículo 15, diz assim o versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E o versículo 16, portanto, ninguém, olha só, olha o que diz aqui, o que diz aqui o apóstolo Paulo para aquelas pessoas que ficam com a consciência de pecado quando não participam dessa obra morta chamada Santa Ceia. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer um pãozinho, não é isso? Ou beber um cálice de vinho para ter a presença de Deus. Ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Então, está dizendo aqui que tudo que era ordenança, e eram 613, não era somente 10 lá das tábuas, não, eram 613 ordenanças, foram cravadas na cruz pelo próprio Deus. A religião, ela quer servir a Deus com a imperfeição da lei. Vamos fazer a Santa Ceia, vamos batismo nas águas, vamos passar um óleo na sua cabeça, vamos colocar a mão sobre a sua cabeça, querer servir a Deus como uma coisa que o Evangelho diz que já nasceu imperfeito. A lei de Moisés não justificou ninguém. Trazer de volta aquilo que já acabou na cruz. A lei de Moisés, abençoados, acabou na cruz. Vamos aqui repetir. Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. As ordenanças foram cravadas ali na cruz por Cristo ali. E veja bem, abençoados, uma coisa que você tem nos acompanhado aí há algum tempo, você já notou, e eu recebo, se você não notou, vou chamar a sua atenção para isso, é que a nossa pregação é essa. É sempre a mesma. É sempre a mesma pregação. Antes da cruz e depois da cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz que não se cansa de falar sempre as mesmas coisas. Porque é segurança para nós. Porque nós temos uma carne que ela milita contra o Espírito. Eu falei aqui no começo, antes de começar aqui essa palavra, que hoje eu passei uma experiência que a minha carne, os meus olhos viram coisas tremendas, senti coisas tremendas hoje, porque eu passei dentro de um espaço chamado hospital, que me levaram a ver coisas diferentes daquilo que eu creio. Provocou em mim uma guerra, mas qual lado é que vai vencer? A carne ou o Espírito? Se você se deixar levar pelo que você vê, pelo que você sente, a sua carne vai até fazer você pensar que você não é abençoado. Mas o Evangelho diz, nós estamos aqui falando sempre que nós somos o abençoado. Essa é a nossa posição, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E a lei acabou, porque era imperfeita, havia uma imperfeição. Hebreus capítulo 8, versículo 7, vamos ler aqui de novo. Hebreus capítulo 8, no versículo 7, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Nós estamos aqui falando em todas as reuniões, porque os nossos irmãos
vivem lá enterrados lá na lei de Moisés, nessa lei que já terminou. 8:7 diz assim, ó, porque se aquele primeiro, falando da lei de Moisés, se você ler aqui o contexto, vai ver que está falando da lei, porque se aquele fora irrepreensível, fosse sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo, para a graça. Se a lei não fosse imperfeita, Deus não teria estabelecido a graça, não seria preciso Cristo vir morrer na cruz, não seria preciso ele ter sofrido do jeito que ele sofreu, porque a lei teria aperfeiçoado os filhos de Deus. Mas como não aperfeiçoou, então veio a graça de Deus. Por quê? Vamos repetir a pergunta. Por que você vai continuar, então, nas práticas desse pacto que a Bíblia diz que já nasceu imperfeito? Por quê? Veja bem, se você não entende isso, abençoados, se você não entende que a lei não serviu para nada, que ela já acabou, e nós que somos gentios não precisamos da lei, você pode até pensar que tem algum mérito quanto à salvação. Olha que coisa tremenda. Porque se você pensar que a lei serve para você, por exemplo, você vai achar que porque você se batizou nas águas, porque você jejuou, porque você é um dizimista fiel, ou então você aceitou a Jesus como seu Salvador, você pode até pensar que você é merecedor, porque eu nunca atrasei o meu dízimo, eu me batizei ali certinho, não é isso? Eu nunca quebrei uma corrente, eu fiz tudo certinho. Então você pode até pensar que você merece. E olha o que diz o Evangelho, Efésios capítulo 2, no versículo 8, versículos aqui que nós amamos esses versículos, diz assim, ó, Efésios 2:8, porque pela graça, veja bem, que não é pela lei, é pela graça, diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios, pela graça nós somos salvos, fomos salvos, essa que é a verdade, a tradução verdadeira, nós fomos salvos pela graça, e graça é um favor imerecido, Deus quis salvar você, e diz mais, por meio da fé, não é por meio de obras, não foi que você fez alguma coisa muito boa, que você fez uma coisa muito certinha, você nunca errou, você se batizou ali certinho, você nunca atrasou uma conta de luz, você nunca traiu a sua esposa, você nunca traiu o seu esposo, então você se acha merecedor. Diz aqui, ó, não vem das obras, é por meio da fé. Isto não vem das obras, é dom de Deus, é dom de Deus. E diz mais, versículo 9, não vem das obras, por quê? Para que ninguém se glorie. Não existe glória, abençoada. A lei era imperfeita porque ela apresentava glórias para o homem. Aquele que apresentava o melhor sacrifício, aquele que era amigo lá do sumo sacerdote, aquele que tinha mais posse, poderia fazer melhor. Mas na graça, nada disso, abençoados. É por fé. Deus escolheu você, Deus salvou você desde antes da fundação do mundo, porque Ele quis, sem você merecer. E eu me arrisco aqui a falar que merecia nada, abençoado. Se fosse só... Se eu olho para mim mesmo, não ia. Se dependesse das minhas obras, se dependesse do meu sacrifício, jamais, de maneira alguma, eu iria alcançar alguma salvação. Mas o Evangelho diz que é pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não veio de mim, é um dom de Deus. Deus imputou isso aqui no nosso espírito. A imperfeição da lei nunca salvou, nunca aperfeiçoou ninguém. A lei de Moisés nunca trouxe perfeição para ninguém. Veja só em Gálatas, vamos ler aqui mais alguns versos aqui. Volte aí, Gálatas capítulo 2, versículo 16, para você que procura aí a perfeição na lei. Ou até pensa que conseguiu alguma salvação, algum mérito diante de Deus por causa aí das suas obras, diz assim, ó, sabendo que o homem não é... Leia, abençoado, leia com bastante atenção, leia com bastante carinho, porque a religião, uma das artimanhas da religião é ensinar lá os filhos a não ler a Bíblia. Ou então, ler de maneira assim, relâmpago, não é isso? Ler correndo e você não prestar atenção. Olha, leia com carinho, analise o que você está lendo. Veja que no versículo 16 diz assim, ó, sabendo que o homem
o Filho de Deus, não é justificado pelas obras da lei de Moisés. Não é justificado, abençoado. Não tem justificação, porque era um pacto imperfeito. Mas pela fé em Jesus Cristo. A nossa justificação é pela fé em Jesus Cristo. E temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Justificados pela fé de Cristo. O dom que Ele imputou no nosso espírito, que nós lemos aqui em Efésios 2:8, é um dom de Deus. E não pelas obras da lei. Porque a lei foi um pacto imperfeito, foi um pacto de imperfeição. E diz mais, porquanto pelas obras da lei, veja aí, leia você com carinho, o que diz aí o finalzinho, do versículo 16. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhuma, abençoado. Olha, por melhor que seja, pode ser o bispo, pode ser o apóstolo, pode ser o cardeal, pode ser o pastor presidente lá da sua igreja, pode ser o pai de santo lá do terreiro de macumba que você pratica lá, que você vai. Diz aqui, ó, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Pela lei de Moisés, não. Ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei de Moisés, porque é uma lei imperfeita. E mais, diz mais ainda. Quem procura se justificar pelas obras, se você ainda insiste aí de alguma maneira fazer alguma coisa pensando que vai se justificar diante de Deus, você está dizendo que Cristo morreu em vão. Se você procura pagar uma conta que Cristo, o próprio Deus, já pagou por você, então você está dizendo que a maneira que ele usou para pagar ali a conta não foi suficiente, ele não pagou a conta certa, não é isso? Então, em Gálatas capítulo 5, no versículo 2, olha o que ele diz. Olha, veja o que diz o apóstolo Paulo. Eis que eu, Paulo, e nós aqui repetimos, eu vos digo que se alguém se deixar circuncidar, voltar à circuncisão, circuncisão era a lei de Moisés, não é isso? Quando nós lemos aqui circuncisão, estamos falando da lei de Moisés. Cristo, o sacrifício ali da cruz, Cristo, de nada vos aproveitará. Os benefícios da morte de Cristo na cruz, para você que quer se justificar diante de Deus com as obras da lei, os benefícios da cruz para você não vai penetrar na sua mente. Como é que você vai entender que você é um abençoado por Cristo se você está na lei de Moisés? A lei diz que Deus vai te abençoar, Deus te abençoe. Como é que você vai entender esse benefício de que nós já somos abençoados juntamente com Cristo? E o versículo 4 diz assim, ó, separado, olha só que coisa triste para um filho de Deus. Separado estás de Cristo, dos benefícios de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei. Se você procurar se justificar por essa lei que já terminou, por essa lei que não justificou ninguém, diz aqui, ó, pela lei da graça tendes caído. Você está se afastando da graça. Você se procurar se justificar pela lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é um pacto de imperfeição, abençoado. A imperfeição da lei. Estamos agora, abençoados, em um pacto melhor e perfeito. O pacto da graça é um pacto muito melhor do que a lei de Moisés e é perfeito. Perfeito. Lá em Hebreus capítulo 10, vamos ler aqui, é um versículo bem tranquilo, Hebreus capítulo 10, vamos ler aqui no versículo 7. Olha só o que diz aqui, Hebreus 10, 7. Então disse, olha o que diz aqui, eis que aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. E o versículo 8, como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado, não quiseste. Deus nunca quis isso, nunca quis esse tipo de sacrifício. Nem te agradam os quais se oferecem segundo a lei. Se você está fazendo algum sacrifício segundo a lei, você não está agradando a Deus.
Deus não está se agradando do que você está fazendo, a sua santa ceia, o seu batismo nas águas, o seu jejum, a sua oferta lá na encruzilhada, né? Matar a galinha lá para botar na encruzilhada. Deus não está se agradando disso. E o versículo 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, tira a lei, veja bem, tira a lei da sua mente, para estabelecer o segundo. Esquece esse negócio de lei de Moisés. Esquece esse negócio de obras. Viva por fé para estabelecer o segundo. E o versículo 10 diz assim, ó, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma única vez. E o versículo 11, e assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes. Isso é na lei, o mesmo sacrifício. Todo mês tem Santa Ceia. Todo primeiro domingo tem Santa Ceia e não justifica a ninguém, que nunca pode tirar os pecados, não é isso? Examine o homem a si mesmo. Todo mês, examine-se o homem a si mesmo. No mês seguinte, examine-se o homem a si mesmo. Nunca vai tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício, o Cristo lá na cruz, pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Porque ele tirou o pecado. Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. E o versículo 14, que fecha esse assunto aqui, diz assim, ó, porque com uma só oferta, foi o sacrifício de Cristo ali na cruz, não foi nenhuma oferta da lei de Moisés, foi o sacrifício de Cristo ali na cruz, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, perfeitos para sempre. Por que, abençoados? Porque o pacto, veja bem, o pacto que nós falamos aqui, o pacto da graça, é um pacto do Espírito, para o Espírito. Quando Cristo morreu ali na cruz, quando nós falamos aqui, quando nós pregamos, quando nós estamos aqui anunciando que somos perfeitos, quando nós falamos aqui que somos santos, e somos santos mesmo, somos abençoados com todas as bênçãos, somos ricos. Nós falamos aqui porque o Evangelho diz que nós somos ricos, que nós somos curados. Veja bem que nós somos curados, nós estamos aqui falando de uma obra de Cristo que fez no nosso espírito. É isso que nós estamos falando, sem a participação das obras. Não é nessa carne. Nós aqui oramos para que se manifeste nesse corpo de carne o que nós já somos no Espírito. Perfeito, santo, abençoados, rico, curado. Mas essa obra que Cristo fez é no nosso Espírito. E uma vez para sempre. Cristo consumou esta obra ali na cruz. Está consumado. Você não tem que fazer mais nada para ser abençoado, você não tem que fazer mais nada para ser santo, você não tem que fazer mais nada para ser rico aqui no teu espírito. Por quê? Cristo, quando ele morreu ali na cruz, com uma só oferta, ele nos fez perfeitos para sempre, no nosso espírito abençoado. Esquece esse negócio de obra, esse negócio de obra é para o corpo e não vai justificar ninguém. Nós lemos aqui, ó, viva com a boa consciência, viva de maneira correta. Uma certa vez alguém me perguntou, então vocês vivem aí de qualquer maneira? Não, de maneira nenhuma. Nós procuramos nos comportar bem, fazer as coisas certas, nós procuramos fazer. Não é para nos salvar, não para nos santificar. Pelo contrário, nós procuramos fazer as coisas certas porque nós já somos salvos. Nós já somos perfeitos, nós já somos ricos. Por isso que nós procuramos nos comportar da maneira correta. Porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos comportar da maneira que nós fomos chamados com uma santa vocação. Ele não chamou para a bagunça. Cristo não chamou para a libertinagem. Ele nos chamou para uma vida de santidade, para uma vida de perfeição. Ele fez aqui, ó, no nosso espírito. Quando nós nascemos aqui, nesse corpo de carne, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos participam de carne e sangue. Quando nós nascemos aqui nesse corpo de carne, Deus já havia decidido tudo quanto ao nosso espírito. Deus já havia decidido, ó, você perfeito, você santo, você abençoado com todas as bênçãos. Ele já havia decidido tudo, antes de qualquer coisa, antes da lei.
Antes das obras, Deus já havia decidido quem seria você nesse espírito. Por isso que nós falamos, com uma só oferta, ele nos fez perfeitos para sempre. E diz aqui, ó, 2 Timóteo, já estamos aqui chegando bem aqui no finalzinho, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, da chamada que ele nos fez, ó, 1,9, diz assim, ó, que nos salvou já aconteceu no passado, e chamou com uma santa vocação. Por isso que nós não podemos viver de qualquer maneira. O chamado foi com uma santa vocação, não foi com uma chamada de bagunça, de libertinagem, não. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, o propósito de Deus. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, antes das obras. Por isso que as obras não vão te ajudar em nada, abençoado. Sem a imperfeição da lei de Moisés. O chamado foi feito sem essa imperfeição chamada lei de Moisés. Essa é a nossa mensagem dessa noite e gostaríamos aqui de concluir, encerrar com um texto aqui que nós também gostamos muito, está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, uma obra de Cristo aqui, ó, no nosso espírito, que diz assim, ó, 3, 4 e 5, e aqui nós encerramos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também, da mesma maneira que ele nos abençoou, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Cadê as obras? Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Tudo sem as nossas obras, tudo sem a participação da lei de Moisés, que era um pacto de imperfeição. Tudo debaixo do amor de Deus. Por isso que segue aqui o conselho do Evangelho que nós repetimos para você. Se afaste da lei de Moisés. Pare de praticar essas obras da lei de Moisés, porque é um pacto de imperfeição. Não justificou e nunca vai justificar ninguém. Você já nasceu justo. O que você precisa é se comportar como um justo, como um perfeito, como diz o Evangelho, como diz o teu Pai, o Pai do teu Espírito. Tá bom, abençoados? Recebo que essa semana é a melhor semana da sua vida, que você tenha entendido, que Deus mesmo tenha iluminado os olhos do teu entendimento, para que você possa entender qual seja a perfeita e santa vontade dele na sua vida e na minha vida. Abençoados com todas as bênçãos. Sim.